Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje eu vou trazer aqui a recomendação que o Citi fez de compra da Suzano e da Klabin após revisar projeções para o setor de papel e celulose. Se você investe em Suzano, se você investe na Klabin, já escreve aqui nos comentários se você gosta ou não gosta, para dividendo, para crescimento, qual delas você prefere. Eu vou falar o preço-alvo que o Citi está dando, vou falar o nosso preço-alvo, a recomendação que a gente tem feito, o alerta também que a gente fez, e como é que você vê quais são as melhores empresas de cada setor, importantíssimo para quem quer entender melhor sobre os investimentos. Se você curtir esse conteúdo, lá no final também você marca o sininho das notificações e já se inscreve no canal do Seu Mordomo Financeiro, porque aqui é conteúdo de qualidade todo dia. Onde é que está a nossa recomendação que a gente fala depois para vocês? Está lá no nosso Bolsa Gold, e o Bolsa Gold é onde você vai ter alertas, BIs e recomendações. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco. Conteúdo que é exclusivo para os nossos assinantes, mas que eu vou compartilhar com vocês aqui de bandeja aqui para vocês entenderem como é que funciona. O que é legal? Quando o Citi recomenda alguma coisa, o mercado tende a olhar. Então, os grandes bancos, seja o Citi, ou seja o Morgan Stanley, seja outros grandes bancos lá de fora, recomenda, a galera já fica de olho, já começa a subir, a gente vê o que está acontecendo hoje. Se eu olhar aqui, por exemplo, a Klabin, ela já está subindo 1,25. Por causa da recomendação ou não, não se sabe. Mas, geralmente, quando essas recomendações mudam, já o mercado acaba se mexendo, porque a galera acaba ouvindo muito mais recomendação do que fazendo as próprias análises. Mesma coisa de nós recomendarmos para os nossos clientes ou qualquer uma outra grande casa de análise recomendar, o que é normal. A verdade é, o banco projeta que o bom movimento para os preços de celulose deve continuar até o final do primeiro trimestre, com possível recuo a partir do terceiro trimestre de 2024. Ele está prevendo aí que do primeiro ao segundo vai estar mais ou menos legal, depois vai começar a dar talvez uma piorada ali no preço do papel e da celulose. O Citi atualizou suas projeções para o setor de papel e celulose em 2024, o que impactou nas avaliações das principais empresas do setor, que é a Suzano e Klabin. O banco espera que o preço médio da celulose de fibra curta se mantenha para os próximos dias, 600 por tonelada, parecido com o de 2023, e diz que o momento favorável para o preço da celulose deve continuar no curto prazo, mas pode sofrer alguma moderação no terceiro trimestre do ano que vem. Isso aqui é uma opinião deles, não é que vá acontecer de fato, mas não tem bola de cristal, mas é opinião, e opinião de analista de banco é feita para ser mudado o tempo todo. Então, não vamos nos focar dizendo, banco falou, pronto, isso que vai acontecer. Lembre que dólar, commodity, da forma geral, a gente olha e tenta projetar pelo que a gente entende de mercado, por toda a macroeconomia envolvida, mas é muito difícil você cravar. Então, é a perspectiva do banco. Apesar de uma perspectiva macroeconômica ainda incerta, o Citi acredita que Suzano e Klabin possuem catalisadores futuros para suas operações. A operação Cerrado da Suzano começa a funcionar em junho, que é muito bom, e a PM28, a máquina da Klabin, vai mudar para a produção de cartões revestidos à medida que o lançamento avança. Diante desse cenário, o Citi elevou o preço-alvo da Suzano de 64 para 70, quase 10% de aumento aí, com potencial de valorização de 31%. E também o preço-alvo da Klabin de 28 para 29, é só um pouco, com potencial de 24. Então já veja que para o Citi, a Suzano tem um upside maior e melhorou ainda mais. As ações de ambas possuem recomendação de compra. Então ele está prevendo compra com upside médio ali de 24% até 31%, que seria um upside bem legal. Ele fala da previsão para papel e celulose de 600, estável em relação ao ano anterior da fibra curta, e o bom momento para os preços deve continuar até o final do primeiro trimestre, depois piorando, como a gente já falou. Para a celulose de fibra longa, a média estimada do Citi para 2024 é de 765, para 2025 o banco já acha que vai para 640 e 790, ou seja, aumentando ainda mais. Então dá uma subida até o primeiro trimestre, depois dá uma caída, depois dá uma subida de novo, super normal. Continuamos positivos em relação a Suzano e nossa projeção de lucro antes de juros e impostos, que é o EBITDA, ajustados é de 19,6 bilhões. A gente vê como é que está agora, usando a previsão do dólar a 4,95 e nossas premissas de preço de celulose. Com relação ao impacto do lançamento das operações encerradas, pode adicionar um valor de 9 a 12 reais por ação nas expectativas do banco, que é mais ou menos o que eles estão prevendo ali ainda de aumento.
Com relação à Klabin, os analistas esperam uma melhora no ambiente doméstico para papel e embalagens no próximo ano, juntamente com o aumento das PM28 e condições favoráveis de curto prazo para os preços de celulose que a gente acabou de falar. Também esperamos que a geração de caixa melhore para 3,1, rendimento de aproximadamente 12%, com o fim do investimento CAPEX no projeto Puma 1. Então, o projeto Puma 1 é um projeto gigantesco da Klabin, que vem se estendendo há algum tempo, já está quase no final de todos os investimentos que ela pretende fazer, que é o que a gente chama de CAPEX, Capital Expenditure, que é o investimento em ativo físico, além do lançamento do PM28. Além disso, vemos a Klabin sendo negociada a uma avaliação atraente. Então, veja que isso aqui é o que o Citi está falando. Nós temos aqui nossa própria recomendação, tanto de alerta lá no Bolsa Gold para a Klabin. A Klabin é a única que está hoje aberto lá. E na Klabin, se a gente botar aqui em aberto, a gente vai ver que a gente entrou a 4,68, está falando da Klabin 4. Então a Klabin, lembrando que a Klabin 11, essa aqui, ó, ela tem uma ação ordinária e tem 4 PN. A Klabin 4 já é a PN. Então, quando você olha o preço de 23, são 5 ações da Klabin, você tem que, teoricamente, dividir por 5. Então, note, a nossa recomendação é 4,68, agora ela está 4,70 mais ou menos, está um pouquinho acima, e a gente tem uns preços-alvos ali de 5 de saída ou até 5,55, que a gente vai ver que são preços-alvos que fazem com que a Klabin, ó, vamos botar aqui o Klabin 4, KLBN4, ó, que ela volte para patamares de lá de trás. Ó. Então, a gente está com expectativa de que ela volte a ter preço lá de 2021, que são os preços acima de R$5. Já tem algum tempo que a empresa não chega nesse preço. Mas veja que, pela tendência, ela chegou hasta 3,44, vem tendo ali subidas e descidas normais, sobe, descansa, sobe, descansa, sobe, descansa, e aí a projeção que o Alexandre fez lá com o Fibonacci é que a gente possa chegar até pelo menos R$5, o que representaria um bull upside ainda dos 4,70. E é isso que a gente tem de previsão no curto, mais para curto prazo de Klabin. Quando a gente olha para o geral, quando a gente olha aqui para as nossas perspectivas de Klabin e Suzano para o futuro, eu vou comparar as duas aqui no BI que a gente tem, eu vou até olhar, voltar aqui para o começo, ó. Eu vim aqui no BI, o BI tem mais de 400 empresas ao todo, a gente botou aqui só as que publicaram o seu balanço terceiro trimestre, vou até botar aqui menor agora, vocês viram? Botei papel e celulose e ficaram aqui algumas empresas. E aí, quando a gente vem no que eles lançaram de balanço no último trimestre, a gente vai ver que ambas tiveram uma boa queda nos seus resultados no terceiro trimestre. Tanto a Suzano, que teve uma queda bem brusca aqui em termos de lucro, tanto do terceiro trimestre do ano passado quanto do último trimestre, e no geral também acumulado. Ela teve prejuízo enquanto ela vinha dando lucro. A Klabin, por sua vez, ó, vou clicar aqui na Klabin, terceiro trimestre, continua com lucro, mas teve um decréscimo significativo de 59% em relação ao trimestre passado, de 86% em relação ao ano passado e de 38% aqui. Então veja que o lucro da Klabin também está caindo muito, isso fez com que sua cotação caísse bastante. O que está acontecendo aqui no final é, quando a gente está olhando as duas empresas, a gente está vendo que o momento atual não é dos melhores. Mas quando a gente vê o valuation das empresas, agora o meu preço para essas empresas, veja que o Suzano pode chegar aqui até 99, que representaria 85% de aumento, ou seja, um aumento muito significativo, e a Klabin 25%, parecido com o que o próprio Citi está prevendo aí, de um aumento em torno de 24%. Então vejam que está muito parecido o meu preço-alvo para a Klabin, e um pouco acima do meu preço-alvo para a Suzano. Olhando para a Klabin, o que a gente vai ver é o seguinte, vejam que a receita dela deu uma boa subida e que o crescimento médio dela é de quase 20%, com margem um pouco acima de 8% na média. Então, seu lucro está mais ou menos aqui estável, tendendo a ficar mais próximo aqui. Se a gente olha para o relatório geral e tenta aqui tirar o que a gente pode saber da Klabin, a gente vai ver que a receita dela estava subindo muito e deu uma queda, e o lucro também, mas que ela vem gerando lucro, apesar de não estar gerando muito caixa, que a sua margem é de 15%, a margem líquida, que a sua dívida está um pouco alta, mas ainda está abaixo de 3, ali um pouco abaixo de 3, o que ainda é tranquilo, muitos investimentos, isso é normal, lá como a gente falou de Puma 2, a gente tem aqui uma liquidez bacana, isso aqui está falando mais do Klabin 4, né? A Klabin 3, a Klabin 11 tem uma liquidez bacana, o lucro dela está próximo do máximo, não está no máximo, mas está bom, ela tem um poder de pagar dividendo de 11 e está pagando 5,88, ou seja,
está pagando ali um pouco mais da metade dos seus lucros e dividendo, o que é legal, mas a gente vai ver qual que está melhor. Quando a gente olha para o modelo de Graham, que leva em conta o preço sobre lucro de 9 e que deveria ser no máximo 15, e aqui 2,7, que deveria ser no máximo 1,5, quando eu multiplico pelo dá mais de 22,5. O modelo de Graham é isso, tem mais de 22,5 está caro. E aí, está caro quanto? Deveria estar 4,41 e está 4,68. Quando eu olho para o fluxo de caixa livre, olhando para valor presente, fazendo todas as projeções que a gente faz para achar o preço, a gente tem ali um crescimento de 19, uma margem de 11, então deveria estar 5,88, que eu falei, um crescimento parecido com o que o Citi está projetando. Já quando eu olho dividendos, apesar dela pagar um pouco melhor dividendo do que a Suzano, a gente vai ver, ela também está cara, deveria cair para 2,23, que é o modelo de Gordon. Quando a gente volta aqui e tenta olhar como é que está a situação da Suzano, e por que ela está melhor nesses critérios aqui, por que o valuation dela está melhor, e se a gente comparar, a gente vai comparar, que você vai ver que, no geral, ela tem os números um pouco melhores do que a da Klabin. Veja que a receita dela deu uma disparada, também caiu. Quando a gente olha aqui para lucro, agora ela vem dando lucro, mas também vem queimando muito caixa. A dívida dela está parecida, um pouquinho menor. A margem dela é bem maior, a margem anual, né? Lembrando que o prejuízo que foi dado no prejuízo trimestral, aqui o anualizado, o anual. Está positivaço, vem subindo, o lucro também está perto da máxima, a liquidez é alta. Vejam, aqui é importante, nós não temos um dividendo muito bom, 3,31, mas temos um poder de pagar dividendo muito legal, 24%. Então essa empresa distribui só 13%. Se ela quiser, de uma hora para outra, começar a distribuir 24% de dividendo, ela pode. Enquanto a Klabin não consegue, você paga máximo 11%. Então ela está muito mais barata. Por isso, o valuation dela, que aqui pode ser no máximo 15, está 4,1, aqui no máximo 1,5 está 2,1, poderia chegar essa empresa a R$ 85, um upgrade pelo modelo de Graham de 58, e no modelo de caixa, o crescimento maior e a margem maior poderia levar essa empresa a 80, a R$ 99, quase R$ 100, um aumento de 85%. Então, veja, estou fazendo aqui várias análises para poder chegar no mesmo critério, que é a Suzano, pelo menos nos números, está melhor do que a Klabin. Pode ser que mude, pode ser que não mude, projetos novos podem mudar esse jogo, até pode. Mas quando a gente olha aqui, ó, o que é a Klabin? A Klabin é, pelo menos, principalmente a 11, né? É uma ação ordinária e 4 preferenciais, tem uma grande liquidez. Ela está com dividend yield hoje de 5 e pouco, mas a média é 3,77, então até está com dividend yield legal. O lucro dela está um pouco acima da média, na verdade está bem acima da média, 1,31 a média, aqui está 2,56, mas veja que ela tem umas oscilações naturais pelo preço do próprio papel celulose que acontece, e o crescimento dela de lucro de 40% é bem legal. Por quê? Porque está pegando, na verdade, pontos baixos. Parece alto, mas está pegando aqui 2018 quanto esse aqui, então o crescimento é monstruoso. Por isso que eu prefiro olhar o crescimento da receita. E no crescimento da receita, ela vem crescendo a receita cada vez mais, 19% é um número bem legal. ROI de 25% também é muito bom, pouca coisa aqui de ação no lugar. E paga dividendos ali, ó, quase reloginho, trimestralmente, o que também é muito bom. Quando eu pego a Suzano, quero analisar a Suzano, o dividendo é bem mais baixo, como eu falei, mas o poder de pagar dividendo, que é o poder de lucro, quando eu olho para esse número aqui, ó, me diz que ela tem um valor muito maior, acima de 20% de poder de pagar dividendo, apesar do seu dividendo ser menor. E é bem menor, está um pouquinho acima da média, e o dividendo é bem melhor, tem ano que nem pagou dividendo. Já o lucro da Suzano também, ó, chegou a ser negativo aqui, subiu para 17, agora foi para 12, bem alto também o lucro dela. O crescimento da receita dela monstruoso de 36%, por isso que ela tem um valuation maior. O crescimento da receita dela tem sido maior do lucro, então nem se fala, o ROI dela é melhor. Então, em termos de número, a Suzano está bem melhor do que a Klabin, só que paga dividendos mais esporádicos. Aí tem gente que prefere a Klabin, que na minha opinião não é a melhor. Veja que não tem nada de dividendo anunciado aqui para a Suzano, enquanto a Klabin tem alguma coisa anunciada, né? E aí você vê aqui que é o novo mercado, free float e outras informações. Quando eu comparo, e eu quero comparar aqui primeiro no Investidor 10 as duas empresas, ó, Klabin e Suzano, veja que elas andam muito parecidas, porque estão ali expostas ao mercado de papel e celulose. Nos últimos 5 anos, a Klabin subiu mais do que a Suzano. A Klabin, ó, é o vermelho, a Suzano é o pretinho, preto ou azul, sei lá qual é. Nos últimos 10 anos aqui, aí você já vê um gráfico totalmente diferente. Então, quando você olha aqui, mas o Klabin está melhor que a Suzano, está subindo 65 contra 48, nos últimos 5 anos. Olha um pouquinho mais para trás, não tem nem comparação.
629 contra 178. Então a Suzano tem sido disparado melhor empresa do que a Klabin, já tem muito, muito, muito tempo. E se você olhar por preço hoje, a que está barata, ainda assim, ó, depois de 10 anos subindo muito, a que está barata não é a Klabin, é a Suzano, muito mais barata. E aí eu olho aqui a comparação, novamente, da receita, veja como a receita da Klabin disparou contra a receita da Klabin, a Suzano disparou. O lucro também, muito maior o crescimento de lucro da Suzano do que da Klabin. Quando eu olho a comparação também, é um banho, pessoal. Preço sobre lucro é menor, preço sobre valor patrimonial, quase tudo é melhor. O que ganha a Klabin? No dividendo, no price sales ratio, que é importante. Mas, no geral, as estrelinhas estão todas voltadas para o lado esquerdo aqui, o que quer dizer que a Suzano hoje tem números muito... eu prefiro a Klabin, porque o Barça investe, não importa porque você prefere, tudo bem, você está certo na sua concepção. O que eu estou falando é, quando você olha números, e contra fatos não argumentos, os números hoje da Suzano são em quase todos eles melhores do que o da Klabin. Isso é meio que indiscutível. Quando eu olho para a expectativa de crescimento de cada uma das empresas, aí eu vou olhar aqui a Klabin, posso botar aqui a Klabin 4, como eu falei, é o que a gente está projetando lá no nosso alerta, mas eu posso botar o mais comum, que é a própria projeção que o pessoal fez da Klabin, podendo chegar, ó, o Citi disse aqui, ó, que a Klabin foi aumentado para 29, então eu quero aqui saber aonde que foi esse 29, veja que o 29 não aconteceu esse ano, essa expectativa de 29 também não aconteceu no ano passado, também é o preço lá de, nem mesmo em 2026, ó, 2021, a gente teve esse preço, ou seja, a Klabin iria para a sua cotação máxima, de acordo até mesmo com a minha previsão de longo prazo e com a previsão do Citi. Para curto prazo, a gente tem uma previsão um pouquinho menor, como eu mostrei. Já a Suzano, ela tem uma projeção de 60, de 4 foi para 70, né? A projeção, a minha é até maior, na verdade, mas se for para 70, eu vou até apagar aqui umas pessoas que a gente viu para não atrapalhar, ó, ela estaria acima do seu preço, para eles, acima do seu preço de 2021, para mim, ela tem condição de chegar em preços muito, muito, muito maiores, acima de R$90, seria um topo histórico da empresa, o que não é impossível, já que a empresa está indo muito bem. Tá bom? Então é isso. As duas empresas estão com previsão de alta, tanto para mim quanto para o Citi. Não estou questionando isso, mas para mim a Suzano é empresa melhor do que a Klabin. Então, se você tiver que escolher uma das duas, na minha opinião, você deveria escolher a Suzano porque tem um poder de pagar dividendo maior, tem um crescimento maior. Todos os números comparativos praticamente da Suzano são melhores do que a Klabin. Gostou do conteúdo? Investe em Klabin, investe em Suzano, já escreve aí. Ou se você prefere outra empresa, a Irani, por exemplo, outra empresa do grupo aqui que eu não coloquei porque a matéria falava desses dois, não esquece de comentar qual delas você prefere. Se inscreve no canal, curte e até o nosso próximo vídeo, pessoal.